Bom, pessoal, seguindo aqui então com o conteúdo, né, da transformação entre planos topográficos e planos TM e vice-versa, a integração de dados de estação total, né, com dados georreferenciados, né, por exemplo, via GNSS. Então, primeiro a gente vai ver como fazer a transformação de coordenadas do plano topográfico que eu estou, né, do plano topográfico da estação total, qualquer, né, seja plano topográfico local ou seja um plano topográfico horizontal com orientação arbitrária, enfim, não importa. Então, como converter do plano topográfico, coordenadas x, y, para um sistema TM qualquer, né, coordenadas este-norte também, seja um sistema UTM, RTM ou LTM, enfim, no caso geral aqui, tá? Bom, a primeira coisa, então, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter um plano topográfico, PT, qualquer, com os pontos levantados e projetados, né? Então, a gente tem o eixo X, temos o eixo Y do nosso plano topográfico, e nós vamos ter ali os pontos que foram levantados, né, com estação total, por exemplo, né? Então, ponto 1, 2, 3 e 4. E esse plano topográfico pode ser um plano topográfico horizontal qualquer, né, ou pode ser um plano topográfico local, tá? Não importa, que é um caso geral. Bom, qual que é o primeiro passo, então, para a gente obter as coordenadas TM? Né? Então, coordenadas projetadas ali, né, e, consequentemente, já referenciadas, né, este-norte. Primeiro, a gente vai precisar definir um ponto origem, O, né, no plano topográfico, no PT, que possua coordenadas conhecidas no sistema TM desejado. Né? Então, por exemplo, obtidas pelo GNSS. Né? E, enfim, do sistema TM pode ser o TM, RTM, LTM, né? O sistema TM que for desejado. Bom, geralmente quem vai ser esse ponto origem? Né? Ele vai ser a estação de partida do levantamento, né? Então a primeira estação ali do meu levantamento topográfico, né? Que vai ter ali coordenadas arbitrárias, né? No plano topográfico vai ser a origem ali do plano topográfico, né? Bom, pode ser que não seja necessariamente, né, essa origem, né? Por exemplo, vamos supor que o meu plano topográfico, né, ele não vai ter origem arbitrária na estação de partida. Por quê? Porque eu estou trabalhando num plano topográfico local de um município, por exemplo. Né? Então, nesse caso, eu vou ter que conhecer as coordenadas TM daquele ponto, né, desse ponto origem que eu estou considerando, mas eu também vou ter que ter as suas coordenadas no plano topográfico local do município. Né? Não vai ser necessariamente a origem do plano topográfico local do município, né? Não vai ser aquele ponto que tem coordenadas 150.000 e 850.000, por exemplo. Né? É um outro ponto em uma outra área, localidade do levantamento ali, enfim, né, do município. Mas eu vou precisar conhecer também as coordenadas desse ponto, então, nesse PTL, né, nesse plano topográfico local do município. Tá? Então, aqui nesse exemplo, né, vamos supor que é o nosso ponto de estação ali. Né? Então, a gente vai ter as coordenadas TM conhecidas, né, E0 e N0, né, este e norte. Bom, eu também vou precisar de um ponto de referência, né, uma ré, um ponto R no plano topográfico, que possua coordenadas TM conhecidas, né, ou, por exemplo, obtidas com o GNSS. Né. Normalmente, né, esse ponto de referência vai ser o vértice de ré, né, da primeira estação, da estação de partida do meu levantamento topográfico. Bom, caso o ponto de referência não corresponda, né, ao vértice de ré da estação de partida do levantamento topográfico, eu vou ter que adotar um outro ponto que seja aí, né, mas que possua coordenadas conhecidas também, né, em ambos os sistemas, né, tanto no plano topográfico que eu estou trabalhando, por exemplo, o plano topográfico local de um município, quanto o sistema ATM desejado, né, que eu quero trabalhar, o TM, RTM ou LTM. Tá? Então, em resumo, né, eu preciso de um vértice de ré que tenha coordenadas conhecidas em ambos os sistemas, no plano topográfico que eu estou, né, e no plano TM que eu quero trabalhar. Então aqui, por exemplo, né, vamos supor que fosse ali a ré, né, da primeira estação do levantamento. Tá? Então, o nosso ponto R.
Então, tanto o meu ponto origem, né, quanto o meu vértice de Ré, né, vão ter ali as coordenadas TM, este, norte, conhecidas. Tá? Bom, no passo 3, então, né, no plano topográfico adotado, ou seja, no sistema de coordenadas x, y, eu consigo, então, determinar a distância horizontal, dh, né, e o azimuth, né, az, do meu ponto origem aos demais pontos, né, inclusive para o ponto de referência. Né, vamos lembrar, se a gente tem coordenadas, né, nós temos distância e azimuth. Né, a gente faz o procedimento inverso ali, né, a gente faz a chamada função POU, né, de coordenadas retangulares x, y para coordenadas polares, distância e azimuth. Ou, se for medido em campo, qual é a própria estação total, né, então é o próprio valor ali de distância e azimuth medidos, né. Então, esse procedimento pode ser realizado com auxílio de calculadoras científicas, planilhas eletrônicas, como Excel, softwares adequados, enfim. Então, aqui, por exemplo, né, então nós temos nosso plano topográfico, o eixo X e o eixo Y, né. Temos nosso vértice de origem, temos o nosso vértice de Ré, né, e a gente tem ali, né, tanto o azimuth, vamos supor nesse caso aqui é 0 o azimuth, né, então estou considerando que o eixo Y, né, ele aponta na direção do alinhamento do ponto O ao ponto R, e para cada um dos demais pontos medidos, ó, eu vou ter a distância e o azimuth, né, o azimuth, o ângulo do alinhamento, né, entre o alinhamento e a direção do eixo Y no sentido horário, né. Então, vou ter o azimuth ali para cada um dos pontos, né, que foram levantados nesse plano topográfico, né, distância e azimuth. Bom, a distância, né, a distância horizontal no plano topográfico, eu consigo converter então para a minha distância Tm, né, do ponto origem aos demais pontos. Como? Bom, distância Tm, como a gente já viu, vale a distância horizontal vezes o fator Kr. Quem é o fator Kr? O fator Kr é igual ao produto entre o fator de deformação linear cada projeção com o fator de redução Fr em função da altitude, né, do plano topográfico. Bom, para a altitude do plano topográfico, né, eu posso adotar, por exemplo, né, a altitude da estação de partida, né, se é um plano topográfico arbitrário. Se é um plano topográfico local, bom, aí eu adoto a altitude ali do plano topográfico local, né. E aí eu tenho que estar atento que primeiro eu teria que reduzir eventualmente, né, as minhas distâncias na altitude da estação para o plano topográfico local de referência para depois reduzir ali, né, fazer a correção ao nível do mar, considerando a altitude do plano topográfico local, tá? Já para o fator K, né, o fator K a gente tem que utilizar ou a média de cada alinhamento, né, ou seja, o fator K médio da estação e do ponto visado, né, ou do ponto origem a cada um dos pontos, né. Por quê? Porque o fator de redução da altitude, né, é para converter ali do plano topográfico que eu estou para a altitude ao nível do mar, né. Então ali para o elipsoide, vamos assim supor, né, sendo a distância curta, né, a gente considera então que essa distância horizontal já corresponderia à distância elipsoidal curva. Então isso é uma coisa, né, então isso eu posso usar apenas a altitude da estação, porque as distâncias foram obtidas a partir daquela estação, né. Agora, quando eu quero converter do elipsoide para o plano TM, é outra história, né? Então, se essa distância for muito longa, né, vamos assim supor maior que 500 metros, aí mesmo que eu só tenha medido a partir de um ponto de estação, né, mesmo assim, aí pode ser, né, que o recomendado seja eu trabalhar com o fator K médio do alinhamento, tá? Então, do ponto de estação a cada um dos pontos visados, eu tenho o fator K da estação e eu tenho o fator K para cada ponto, né? O fator K depende das suas coordenadas, né? Então, eu poderia trabalhar com o fator K médio de cada alinhamento ali, se fosse o caso, tá? Mas se essas distâncias são curtas, né, vamos assim supor, menores que 500 metros, aí tudo bem, aí eu posso trabalhar só com o fator K da estação mesmo. Bom, então, tendo o KR ali para cada alinhamento, né, e convertendo as distâncias, né, horizontais para distâncias do TM, o passo 5, então, é, em função das coordenadas TM, né, obter o azimuth de quadrícula do ponto origem ao ponto de referência. Tá? Então, como eu tenho as coordenadas TM, tanto do ponto origem quanto do ponto de referência, o ponto de Ré,
eu tenho o azimuth TM, o azimuth de quadrícula entre eles, né? Bom, se eu tenho um azimuth de quadrícula entre eles, mas eu também tenho um azimuth no plano topográfico que eu estou trabalhando, então eu tenho esse ângulo de rotação entre ambos os sistemas, né? Quanto que vale esse ângulo de rotação? Vale a diferença entre o azimuth de quadrícula, do ponto origem ao ponto de referência, menos o azimuth, né, entre o ponto origem e o ponto de referência, nesse plano topográfico que eu estou trabalhando, né? Local, horizontal, qualquer, enfim. Bom, tendo essa rotação, né, esse valor, né, então, claro, um azimuth menos o outro vai me dar um resultado ali em graus, minutos e segundos, enfim. Então, esse valor vai corresponder à rotação que eu tenho que aplicar no meu plano topográfico, né, para orientá-lo em relação ao sistema TM desejado. Se o plano topográfico for do tipo local, for um PTL, né, então, claro, aí o valor da rotação vai corresponder à convergência meridiana no ponto origem. Por quê? Porque no ponto origem, né, o azimuth no plano topográfico corresponderia ao azimuth geodésico, né, o verdadeiro, enfim. Então, essa diferença entre o azimuth de quadrícula e o azimuth geodésico, né, daí seria a própria convergência meridiana. Tá? Então, qual que é a ideia? Né? Então, tem ali os dois pontos, né, o ponto origem e o ponto de referência R, tem o azimuth desses dois pontos em ambos os sistemas, né, no plano topográfico e no sistema TM que eu quero. Então, com isso, eu consigo achar esse ângulo de rotação, né, que existe entre o meu plano topográfico, né, os eixos x e y, com o plano TM, com a projeção que eu estou trabalhando, né, este e norte. Tá? E aí, eu vou ter, né, essa direção do meu norte de quadrícula, e essa diferença, né, vai corresponder à minha rotação a ser aplicada. Tá? Bom, aí eu consigo obter os azimuths de quadrícula, né, para todos os alinhamentos, né, a partir do ponto origem. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o seu azimuth no plano topográfico que eu estou trabalhando e somar com essa rotação, né, com esse valor de rotação que eu obtive no passo anterior. E com isso eu tenho o azimuth de quadrícula, o azimuth TM, né, para todos os alinhamentos a partir do ponto origem. Bom, se eu tenho as distâncias TM, né, que eu já apliquei o fator KR, e se eu tenho os azimuths de quadrícula, os azimuths TM, né, de todos os alinhamentos, porque eu já apliquei esse ângulo de rotação, então eu consigo finalmente determinar minhas coordenadas de todos os pontos, né, no sistema TM desejado. Claramente, né, claro, eu vou fazer isso com uma calculadora científica, uma planilha eletrônica ou softwares adequados. Né? Então eu tenho as coordenadas TM do meu ponto origem, e tenho as distâncias e as distâncias TM, né, e azimuths de quadrícula desse ponto origem para todos os demais pontos. Se eu tenho isso, né, então eu tenho as coordenadas TM de todos os demais pontos. Né? Aí agora eu faço o processo de obter coordenadas retangulares, né, ou cartesianas, né, enfim, este-norte, a partir de coordenadas polares, né, azimuth e distância. Né? Se eu tenho as coordenadas do ponto origem, né, o TM, enfim, e tenho o azimuth e a distância, eu consigo obter as coordenadas TM dos demais pontos. Né? Então é de polar para retangular. Né? Então, para azimuth e distância no sistema TM, para coordenadas este-norte nesse sistema TM. Que é o caso aqui, né? Então, temos ali o eixo X e o eixo Y no plano topográfico, né? Temos os 4 pontos ali levantados no plano topográfico, bem como o ponto origem e o ponto de referência. Já temos a rotação, né, dos eixos este e norte no sistema TM. Consequentemente, e as distâncias também, né? Então, consequentemente, a gente vai ter aí novas coordenadas para os pontos, né? Para que esses pontos levantados no sistema TM, tá? Então, com isso eu consigo resolver a questão ali da translação, escala e rotação entre os sistemas, né? Então, consigo reposicionar o meu ponto origem, né, que seria a translação em este-norte, consigo reorientar o meu sistema, seria a questão do ângulo de rotação, e consigo escalonar as minhas distâncias, né, no plano topográfico para o plano TM, né, em função ali do fator KR. Consequentemente, eu vou ter novas coordenadas, né, novas posições para os mesmos pontos, né, levantados, porque agora eu estou num outro sistema de coordenadas. Né? Eu saí do sistema de coordenadas do plano topográfico, XY, para o sistema de coordenadas no plano TM, este-norte.
E aí, é claro, né, com isso eu vou alterar, por exemplo, a área, né, a área entre os pontos levantados ali. Por quê? Porque em função ali da deformação que vai haver nas distâncias, né, eu vou ter outras distâncias para esses mesmos pontos, consequentemente eu vou estar alterando área, perímetro, enfim. Então, eu tenho dois valores diferentes de áreas, né, para os mesmos pontos, né. Uma no plano topográfico que eu estou, outra no sistema TM que eu estaria trabalhando. Né. Por exemplo, depois, né, vocês vão ver mais em detalhe em outras disciplinas, né, mas, por exemplo, no caso do INCRA, embora as coordenadas sejam geodésicas, latitude e longitude, né, a área que o INCRA exige lá é no SGL, no Sistema Geodésico Local, que seria uma espécie ali, né, de plano topográfico, né, ali aplicado àquele imóvel. Né. Então não seria a área no sistema UTM, por exemplo. Tá? Então, enfim, dessa forma que os softwares de automação topográfica em geral fazem, né, para a gente converter coordenadas de um plano topográfico qualquer, x e y, para coordenadas num plano de projeção TM, este-norte. UTM, RTM, LTM, enfim. A gente necessita basicamente de dois pontos conhecidos em ambos os sistemas, né. Então, por exemplo, o ponto de estação, a primeira estação, e o primeiro vértice de ré. Tá? Se eles são já referenciados, se eles têm coordenada GNSS, né, então já consigo fazer a conversão para todos os demais pontos do levantamento. Né, em função aí do KR, né, então da fator de redução das distâncias, tanto em função da altitude do plano topográfico, quanto em relação ao fator K da projeção, né, para cada alinhamento, e em função ali desse ângulo de rotação existente, né, entre o meu azimuth do ponto de origem ao ponto de referência, vamos assim supor, né, da primeira estação ao vértice de ré, no plano topográfico, por exemplo, 0 graus, vamos assim dizer que eu arbitrei como 0 graus, né, a origem ali da orientação, né, do eixo Y. Então, tendo essa diferença entre o azimuth de quadrícula, né, o azimuth no sistema TM, e esse azimuth no plano topográfico, né, aí eu consigo obter o ângulo de rotação. Então, eu consigo rotacionar todos os azimuths do plano topográfico para o sistema TM. E tendo as coordenadas de partida do meu ponto de estação, eu consigo, então, né, com distâncias TM e azimuths de quadrícula, azimuths TM, consigo obter as coordenadas TM de todos os demais pontos levantados. Tá? Isso é válido tanto para um plano topográfico horizontal qualquer, quanto para um plano topográfico local. Né? A diferença básica é que no plano topográfico local, né, o meu azimuth corresponderia ali ao azimuth geodésico, né? Enquanto no plano topográfico qualquer, né, eu posso ter uma orientação aí arbitrária qualquer. Tá? Vamos só colocar agora o encerramento aqui.